pessoal, sejam muito bem-vindos ao canal Geriatria com Miolo. Aqui nós aprimoramos o conhecimento de vocês sobre as demências para que vocês tenham mais paciência e confiança no cuidado dos pacientes de vocês. O desconhecimento é a pior arma no cuidado de um paciente com demência. Meu nome é Vinícius Benetti Miolo, eu sou médico geriatra e hoje eu quero falar um pouco sobre o novo exame de sangue que está disponível para o diagnóstico da doença de Alzheimer, que é o Precitivity AD2. Chegou no Brasil muito recentemente. Mas para a gente entender como a gente vai utilizar esse exame, primeiro a gente precisa voltar uns passos atrás para entender o que ele dosa e o que isso significa. Esse exame ele vai fazer a dosagem de algumas proteínas no sangue, proteínas essas que são causadoras da doença de Alzheimer, principalmente frações da proteína beta-amiloide, especialmente a 42 e a 40, e frações da proteína tau, tá? Mas o que significa isso? Bom, há muito tempo, estudando a fisiopatologia da doença de Alzheimer, a gente descobriu que existem essas duas proteínas que provavelmente são as principais encarregadas, né, de fazer a neurodegeneração cerebral. Né? Quando a gente encontra elas, as duas juntas no cérebro, a gente sabe que elas vão começar a causar lesão cerebral e essa lesão cerebral vai levar posteriormente à doença de Alzheimer. Os primeiros exames que começaram a ver a proteína amiloide especialmente no cérebro foi o PET-CT para a proteína beta-amiloide, ou seja, você fazia um exame de imagem, né? Que se você tivesse proteína beta-amiloide, ela brilhava no exame e você sabia que você tinha essa proteína no cérebro e talvez tivesse doença de Alzheimer. Aí é que mora o grande pulo do gato, pessoal. Nem todo mundo que tem a proteína beta-amiloide tem ou vai ter doença de Alzheimer. E é isso que causa um pouco de confusão, tá bem? Por isso que hoje, né, especialmente tanto o exame de PET-CT quanto a dosagem dessas proteínas também no líquor, que foi um dos primeiros exames que saiu, você ia lá e fazia uma punção lombar, tirava um pouquinho de líquido da coluna do paciente e conseguia dosar essas proteínas e ver se elas estavam presentes lá no sistema nervoso central. Esses exames eles eram utilizados principalmente para quando eu tinha dúvida diagnóstica, ou seja, não sei se o meu paciente tem uma demência frontotemporal ou tem doença de Alzheimer, então eu vou dosar essa proteína, se ela der positiva, provavelmente é doença de Alzheimer e não é demência frontotemporal, por exemplo. Então, quando eu tinha dúvida diagnóstica, me ajudava muito, porque se dava positivo, fechava o diagnóstico para doença de Alzheimer. Qual é o grande problema desse exame atualmente? É a gente começar a fazer ele de forma indiscriminada em pessoas que não têm sintomas, certo? Por que esse é o grande perigo, pessoal? Hoje a gente sabe que existe uma grande parte da população, então alguns estudos falam em até 25%, que tem proteína beta-amiloide positiva, ou seja, tem essa proteína no cérebro, mas não quer dizer que essas pessoas vão ter doença de Alzheimer, certo? Ou seja, se eu fizer esse exame de forma indiscriminada, eu posso achar várias pessoas que vão ter proteína amiloide positiva, mas não necessariamente vão ter a doença. Mas o que a gente está percebendo e os estudos estão mostrando acompanhando os pacientes ao longo do tempo? Que os pacientes começam com amiloide positivo, depois eles evoluem com a presença da proteína tau, e a partir do momento em que eu tenho as duas proteínas positivas no exame, esse paciente, mesmo sem sintoma, já pode ser fechado o diagnóstico de doença de Alzheimer, certo? E aí eu sei que muito provavelmente no decorrer dos próximos anos ele vai começar a ter perda de memória, evoluindo para um comprometimento cognitivo leve e depois provavelmente para demência na doença de Alzheimer. Ou seja, se as duas estiverem positivas, aí sim a chance do paciente evoluir para a doença de Alzheimer no futuro aumenta muito, certo? Então hoje, principalmente, a gente vai usar esses exames para nos ajudar a corroborar o diagnóstico da doença, ou seja, eu tenho um paciente que, por exemplo, tem comprometimento cognitivo leve, ou está no estágio inicial, eu não tenho certeza absoluta do diagnóstico, eu posso fazer esse exame para conseguir concretizar e fechar o diagnóstico com certeza absoluta. Agora, onde que a gente tem que ter muito cuidado em começar a fazer esse exame de forma indiscriminada em pessoas assintomáticas, porque em ele vindo positivo, a gente
pode criar um problema ético, né, e não ter muito o que fazer com esse resultado e também não ter certeza se ele realmente significa muita coisa, certo? Isso é um dado muito importante, pessoal, mas que vai mudar muito e muito rápido nos próximos anos e a gente vai vir atualizando vocês aqui a cada momento. Por que é tão importante falar desses exames de sangue atualmente? Porque eles vêm junto na esteira da aprovação das novas medicações para a doença de Alzheimer, especialmente o lecanemab e o donanemab, né? Porque o que são essas medicações? Essas medicações são anticorpos contra a proteína beta-amiloide, ou seja, elas vão lá no cérebro, se ligam nessas proteínas e tiram essas proteínas de lá. Meio que elas limpam o cérebro da proteína. Então, para eu poder utilizar essa medicação, eu preciso ter certeza absoluta que essa proteína está presente lá no cérebro. Então, eu preciso ter um desses novos exames positivo, seja ele o PET, seja ele a proteína beta-amiloide dosada no líquor ou agora a proteína beta-amiloide dosada no sangue. Mas qual é o grande problema, pessoal, dessas medicações novas? Além do fato de elas serem muito caras, obviamente, que não vão estar amplamente disponíveis agora no início. Elas foram testadas em pacientes que já tinham sintomas, ou seja, comprometimento cognitivo leve ou doença de Alzheimer em fase inicial. E mesmo sendo usadas na fase inicial da doença, limpando o cérebro da proteína beta-amiloide, elas não conseguiram parar a progressão da doença. Elas diminuíram a progressão da doença, então antes ela estava descendo numa curva assim, agora ela está descendo numa curva mais inclinada, mas ainda assim elas continuaram piorando ao longo do tempo, certo? Então o grande desafio hoje é tentar identificar cada vez mais precocemente as pessoas que vão evoluir com a doença para a gente tentar tratar o quanto antes e evitar a progressão da doença. Porém, esse conhecimento a gente ainda não tem. A gente não sabe identificar adequadamente quais são essas pessoas que vão acabar evoluindo com a doença. Então eu sei que muitas vezes isso causa uma angústia, né? É difícil a gente, observar tudo isso e ter que esperar, mas é importante que a gente tenha calma, não coloque os pés pelas mãos para acabar não prejudicando as pessoas com esses novos exames e essas novas medicações. Então, a partir de hoje, a gente tem esse exame disponível, a gente vai utilizar especialmente em casos de dúvida diagnóstica, quando a gente não tem certeza se é doença de Alzheimer ou não, e essa dúvida, ela precisa ser sanada, certo? E aí, a gente pode utilizar do exame nesse cenário e ele vai nos ajudar bastante. Agora, para pacientes que ainda não têm sintomas, não sentem nada, muita cautela em fazer esse exame e mesmo em fazer ele de forma indiscriminada. O valor dele inicialmente vai ser um pouco alto, ainda não tenho certeza de qual vai ser o valor, mas ele vai estar disponível aí principalmente inicialmente em São Paulo, ali na região metropolitana de São Paulo, mas muito em breve em vários outros locais do Brasil. Então, qualquer novidade a gente vai estar atento e falando com vocês. E aí você pode me perguntar, tá bom, Vinícius, mas e se o meu paciente já tem diagnóstico, eu preciso fazer o exame, preciso fazer alguma coisa diferente? Não, se o teu paciente já tem diagnóstico, se o seu médico tem confiança e tem certeza, porque como o diagnóstico de doença de Alzheimer é um diagnóstico clínico, né? Se vocês têm confiança que o diagnóstico está correto, não tem por que fazer o exame, né? Ele não vai contribuir em nada, ao menos que num futuro, talvez o seu paciente, o seu familiar seja candidato a uma dessas novas terapias que a gente ainda vai ter que discutir bastante e vai fazer vídeo aqui no canal para falar um pouco delas para vocês, tá bom? Mas então é isso, queria explicar um pouco para vocês o que esse exame vai dosar, lembrando que ele ainda não está disponível no SUS, não está disponível nas plataformas de convênios, ele é muito recém-chegado no Brasil, então a gente precisa ter um pouco de paciência, amadurecer, deixar amadurecer, ver os estudos com mais tranquilidade para a gente entender bem a forma que vai utilizar esse exame, tá bem? E qualquer novidade que for surgindo, a gente vai atualizar vocês aqui no canal, fazendo nossos vídeos aqui todas as semanas, tá bem? Então tá, muito obrigado e conversamos no próximo vídeo. Até mais!